Bom dia, presidente. Como é que estamos? Como Tudo é que vai bem? de pandemia? Que pandemia, hein? Que coisa. E você acredita? Eu escrevi um texto em janeiro, né? Falando, nossa, que número simpático, 2020, né? O número É, bonito, né? E aí, que situação, hein? A partir de pô, março. péssima, péssima. É só morte, 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 tá chato. Em Portugal também? Não, Portugal também agora está melhorando um pouquinho, mas o problema com É, essa abertura também de aeroportos, né? Você acaba trazendo o delta de outros lugares também e já é. está dando problema, né? E o pior é que esse micróbio gosta de velho, né? Velho mata, morre. Não, Esse mas é gordinho. o senhor está com 90 anos, mas está mais forte do que muito jovem por aí, e pela trajetória intelectual, pelos livros, É, pelo trabalho desenvolvido no Brasil. mas se o bichinho entrar, ele mata do mesmo jeito. Ah, não Ele tem não sabe como, né? ler? Viu? O vírus, né? O vírus, digamos assim, ele não escolhe, né? É, vem direto. Mas, enfim, vamos evitá-lo o quanto possível. Então, presidente, é uma parceria entre Portugal e Brasil, onde nós fazemos uma entrevista uma semana com personalidades de Portugal e na outra semana com personalidades do Brasil. E o senhor, com a mais absoluta certeza, tem um trabalho fantástico, né? Realizado no Brasil, uma trajetória intelectual brilhante, fez parte da história do Brasil nos anos 60, 70, né, com as discussões, inclusive com o caro Francisco Belfort, que infelizmente Foi faleceu esses embora. dias, Foi meu e aluno, ele. Pianotti também, né, Também. grandes figuras que ajudaram, né, a pensar o Brasil, mas vai-se o homem, fica-se a obra, né? É isso que é Vamos esperar. importante. Vamos ver se fica mesmo, depende. Não, ficará assim. Se Então, ficar, tá bem. presidente, Vamos o lá. senhor foi, né? O senhor é sociólogo, professor universitário, foi senador, ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda e presidente da República de 1995 a 2002. Então, eu queria saber o seguinte, presidente, agora comemorando 90 anos de idade, que maravilha, que privilégio, que privilégio. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco da sua infância, da sua construção como intelectual, né? Que isso é importante para os novos jovens que estão vindo, né? Uma É, referência, um exemplo. Como é que foi a construção do homem Fernando Henrique Cardoso? vamos lá. Eu nasci no Rio, né? E o Rio, que era capital, não sei o que e tal. O meu pai era militar, morreu general. Mas ele era advogado também, formou em direito e tal. E sempre gostou de literatura, essa coisa toda. E o meu avô foi marechal, ajudou a programação da República. O pai dele foi governador de Goiás no tempo do Império. Enfim, tem muita história aí. Eu não queria ficar na universidade, por causa da influência do meu pai, que era bastante lido, né? E minha mãe vem de um o avô meu era comerciante, nasceu em Alagoas, em Viçosa, uma cidade lá de Alagoas, foram para Manaus, minha mãe nasceu em Manaus, casou moça com meu pai, ficou no Rio. A influência maior sobre mim foi da família do meu pai. Eu, na verdade, eu gostava mesmo era de ler e produzir. Eu tive um professor aqui na Universidade de São Paulo chamado Florestan Fernandes. Talvez eu deva a ele a iluminação para poder trabalhar com vontade, não sei o que e tal. E no meu tempo aqui, a Universidade de São Paulo foi criada pelos franceses, né? Roger Bastide era meu professor, dava aula em francês, naturalmente, né? A língua dos professores era o francês, a nossa, com ele não tinha outro jeito também, porque ele não se dava ao trabalho de aprender português. A partir do fim da vida, sabia português, viveu muitos anos aqui. E minha vida foi de pesquisador, pesquisa de campo. Eu estudava, na verdade, muito problema negro no Brasil, escravidão, negro, preconceito racial, que era a Unesco. Havia o Paulo Carneiro, que era bem parente meu até, que foi representar o Brasil na Unesco, e
através do Paulo, inventaram lá na Unesco que seria o Brasil o lugar para estudar o não preconceito. Bom, nós fomos ver a realidade, não era bem assim, havia muito preconceito no Brasil também e tal, era diferente do preconceito nos Estados Unidos, era outra forma de preconceito, mais disfarçado e tal, mas havia, né? Bom, eu queria estudar e fazer teses e não sei o quê. Trabalhei primeiro com o Roger Bastide, de quem foi auxiliar de ensino, se chamava. Era assistente dele. Depois o Florestan Fernandes ocupou, o Bastide voltou para a França, ocupou a cátedra e me designou primeiro assistente. Naquele tempo era muito hierarquizado, havia o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro e os auxiliares de ensino. O primeiro era o substituto do professor. Aquilo para mim foi uma grande honra e um choque e tal e coisa. Eu não tinha pretensões nenhuma de me meter na vida política. Meu pai era militar, veio para São Paulo, transferido para São Paulo, depois se elegeu deputado federal por São Paulo. Eu só fui, para você ver como eu era desligado da vida política, eu fui à Câmara do Rio uma vez só, para ver meu pai lá, uma vez. Né? Ele foi deputado há vários anos. Fui uma vez. Eu queria fazer tese, e fui fazendo tese. Eu era moço, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade de filosofia. E logo em seguida fui convidado para ser professor de economia, na faculdade de economia, de história econômica. E fui lá. Fui por lá, depois eu voltei para a faculdade de filosofia para a sociologia. E meu objetivo não era de fazer vida pública, não. Era de publicar livro. E aí veio o golpe, 64, 1964. Claro que eu nem sabia o que eu era de família militar, nem coisa nenhuma. Meus pais, meus tios, alguns foram ministros da guerra, porque meu avô, meu primo meu foi ministro da guerra também. Ninguém sabia aqui em São Paulo. E nem eu vivia disso, eu vivia da vida acadêmica. E fui posto para fora como se eu fosse comunista. Não, nunca não era, mas como se fosse. Fui embora para o Chile. Bom, quer dizer, fui truncado de viver em São Paulo. No Chile eu trabalhei com o Raul Prebisch, que é um argentino e tal, era o chefe. E o outro chamava-se José Medina Echevarria, era um espanhol exilado, foi meu chefe imediato, eu gostava muito dele. E lá o que eu fiz? Eu procurei entender um pouco a América Latina. Eu conhecia a França e o Brasil. Aí a Europa e o Brasil, mais a França. E aí eu passei a visitar muito a América Latina, ver as diferenças, não sei o que e tal. E com um amigo meu chamado Enzo Faleto, que era meu ajudante do Medina Echevarria, como eu também, só que eu era mais graduado. Nós escrevemos um livro de dependência e desenvolvimento na América Latina. Bom, o que nós escrevemos ali? Porque nós vimos a situação, a variabilidade das situações. Eu vinha do Brasil, que já era industrializado. Conhecia pouco a Argentina, mas conhecia o Chile, que não era. E vi o México, Colômbia, Peru, não sei o quê. Nós procuramos mostrar que falar de sociedade dependente, que era a época, era a mania, não era suficiente. Que tipo de dependência? Produz a sociedade urbana, industrial? Não produz? É o campo que manda, não sei o quê. E fomos fazendo uma espécie de tipologia. Esse livrinho teve sorte, foi traduzido para alemão, inglês, francês, espanhol, não sei o quê. E esse livro serviu de entrada para o mundo, por assim dizer. Né? Eu já havia sido professor na França nessa época, mas não tinha ainda nenhum renome maior. E aí, com esse livro, passamos a ser reconhecidos. Esse livro foi escrito por mim e pelo Enzo Faleto. Faleto foi um chileno, onde já morreu. Era muito amigo meu e desorganizado, mas escrevia bem, rápido. Né? E ele sabia mais história do que eu da América Latina. Eu sabia mais história do Brasil, ele da América Latina, eu conhecia mais o mundo, ele mais da América Latina. E fizemos esse livrinho, que ele nos deu uma espécie de passaporte para entrar no mundo. Eu trabalhava na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. É claro que aquilo teve uma certa repercussão. Publiquei na França, não sei o quê. Bom, e aí fui convidado para ser professor em Paris, na Universidade de Paris, em Nanterre, um grupo novo que se abria lá. Fui para lá, para Nanterre. E lá teve um aluno meu chamado assim, Combandi, ficou famoso depois, fez a Revolução, Rouge, o Vermelho e tal. Bom, e lá eu fiquei amigo de muita gente. O Alain Touraine foi o professor, antes ele havia sido meu professor, o Michel Crozet, somos amigos até hoje dos dois.
mais do terreno. Bom, então fiquei mais ligado ao mundo. Mais tarde fui para ser professor nos Estados Unidos, fui para a Califórnia, fui professor em Berkeley, em Princeton, enfim. Aí comecei a ter uma vida de intelectual. Como é que eu virei senador? Esse é outro assunto. Na verdade, o Montoro, que era governador de São Paulo, foi quem me botou como suplente dele. Ele ia ser eleito senador, não eu. Ele foi eleito senador. Eu era o suplente. Eu botava suplente de senador, mas não tinha, não existia. Inventaram a existência disso para eu poder ter vida pública. Até que o Montoro virou governador. Aí eu virei senador. Praticamente da academia fui para o Senado. Fui para o Senado, aliás, estranhei bastante, não era fácil. E fui colega do Roberto Campos lá, de várias pessoas que ficaram ilustres no Brasil. E eu me dei bem no Senado, porque a minha casa foi uma família antiga, tradicional e tal. O pessoal conversava muito, minha avó, meus tios-avós, e todos eles foram importantes. Meu bisavô foi governador do Goiás, no Império e tal. Então, não era para mim uma coisa extraordinária lidar com políticos, né? E eu passei a lidar com eles com certa naturalidade. Eu lidava com os alunos. Bom, quando terminou esse negócio de Senado, eu fui eleito, reeleito, eu era suplente do Montoro. Depois do Montoro foi governador, eu fui eleito senador. Fiquei lá 12 anos no Senado. E eu deixei de ler, procurar acompanhar a vida acadêmica e tal. E quando terminou, eu fui para os Estados Unidos. Né? E eu fui para a França primeiro. Fui para a França e me disse a minha mulher, eu agora vou viver vida comum. Né? Então, não tinha nem automóvel. Tinha um cara lá que me emprestava os automóveis quando eu precisasse, não sei o que e tal. Andava de metrô para me educar, me reeducar. Quando você está na posição formal, de presidente, sei lá o quê, é muito complicado. Você tem muita gente que faz tudo para você, você não faz nada, você tenta fazer, não consegue, você tenta abrir uma porta, não consegue. Bom, eu passei a abrir porta, que é uma coisa mais normal, andar de ônibus em Paris, eu gostava, né? Aí fui indo e tal, e voltei à vida acadêmica, voltei a escrever livros, não sei o quê e tal. Claro, tem uma certa influência política também, mas, na verdade, eu passo o dia aqui meu escritório, minha casa, fico lendo, escrevendo, tenho uma fundação, criei uma fundação, é isso. Vida banal, vida de qualquer outro professor universitário, é isso. Uma vida intelectual, presidente, nunca é banal, né? Porque uma vida intelectual, o mundo intelectual, ele gera um prazer tão grande nas reflexões, nos pensamentos, para poder encontrar novos caminhos. É isso que eu queria perguntar para o senhor. O presidente, né, o intelectual na política, como é que é lidar com 513 deputados federais e 81 senadores num país como o nosso, que tem disparidades, desigualdades, desequilíbrios históricos, enfim, e você tem que lidar com tudo isso? Como é que é o intelectual na política pragmática? Meu pai foi deputado. Eu aprendi um pouco. Meu avô era político também, nunca foi representante, mas conspirou contra a monarquia, contra o pai dele, que era monárquico. Bom, então eu tinha uma certa noção dessas coisas, eu não tinha prática, eu tinha uma certa noção. Nunca me assustou o fato de ter galardões, não sei o quê, isso sempre foi habitual. Confesso que logo que eu cheguei no Senado, eu fiquei um pouco assustado, né? O pessoal era agressivo e tal, eu não sou agressivo, o pessoal era agressivo, tinha que aprender a falar de uma maneira mais dura, essa coisa toda. Mas não foi uma dificuldade muito grande por causa no fundo, você gostar ou não gostar de gente. Político que não gosta de gente não serve. Intelectual, de alguma maneira, também. Tem uns que não gostam, ficam mais isolados. Mas eu era de campo. Eu tinha experiência. Eu estudei no Brasil negro, das camadas mais pobres do Brasil. Estudar não é modo de ler livro, não. É viver, ir lá, ir à favela, no sul do Brasil. Em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, mais em Porto Alegre. Então, eu tive convivência com o povo. E você não pode falar com pessoas simples de modo pedante. Então, sempre me tiveram por uma pessoa
pedante. Eu não sou pedante, eu falo, eu digo naturalmente as coisas, né? E eu posso ter formação intelectual e tal, tive, mas eu sempre fui capaz de traduzir de uma maneira normal para as pessoas, e eu sempre gostei de gente. No começo era uma confusão danada, porque a vida política é, sobretudo, desordenada. Por exemplo, você vira senador, eu era suplente do Montoro, Montoro foi governador, virei senador. Eu tenho um gabinete no Senado. Qualquer outro senador, ou mesmo deputado, entra lá, qualquer hora, e fica. É uma grande desordem, é difícil ser organizado. Eu tentava organizar, né, um pouquinho. Né? Eu vinha de outra formação. Né? Foi difícil. Depois você percebe que perde o tempo. Você tratar de defender seu horário em casa de manhã cedo, de noite, porque no Congresso não tem jeito. O pessoal entra, fala, não sei o quê e tal. O choque maior que eu levei foi a falta de disciplina na vida política, que era muito indisciplinado. Meu pai era militar, tem disciplina. Né? Eu, como intelectual, tinha disciplina. Na vida política, você perde tempo. Né? Eu tinha muita dificuldade no começo de falar em comício. Eu me lembro que eu olhava o Montoro era bom de falava, e o Montoro falava rápido, dizia a mesma coisa, toda parte que ia, e falava rápido para ir embora, para ir para outra cidade, para falar a mesma coisa. Bom, eu fui observando como é que eles eram. É difícil para mim, porque eu, como professor, dava aula. É péssimo. O público não aguenta alguém que vai lá te dar aula. Você tem que dizer alguns slogans, de pouca coisa, rápido e tal. E no começo eu apanhei muito, foi difícil. Depois foi melhorando. Uma coisa que dizem, às vezes, dizem por aqui, que eu desde pequeno quis ser presidente, é mentira. Eu queria ser professor. Eu gostava de falar, dar aula, não sei o quê. Eu fui professor, eu tinha 19 anos, 20 anos, eu fui da USP. Né? E, então, eu tinha prática dessa coisa de falar com estudantes. Então, eu nunca imaginei de ter fazer o percurso que eu fiz, né? De político, não sei o quê e tal. Eu tinha uma vantagem sobre alguns dos meus companheiros, porque na minha família aprendi francês. Na época era de francês. Eu tinha Marthe Hélène Joséphine Missanguet, era o nome da Dona Marta, nós dizíamos, vendo a aula em casa. Né? Então, eu sabia francês. Eu tinha dificuldade com o inglês, aprendi. Cultura inglesa, aquela coisa para aprender inglês. Estudei alemão, não falo bem, mas estudei, tentei. Né? Enfim, e espanhol, você pensa que sabe, não sabe. Mas eu morei no Chile, fui exilado, acaba aprendendo espanhol. Isso ajuda. É indispensável? Não é. Tem muito intelectual. Os americanos raramente sabem outra língua. Né? Mas é bom, facilita. Você tem mais contato, é mais direto. Então, eu tinha essa vantagem sobre alguns dos meus colegas. Muitos, quase todos sabiam, pelo menos inglês. Né? Mas eu custei um pouco a me adaptar. Quando eu me adaptei, virei senador. Aí mudou de novo o panorama. Aí você percebe que você tem que se adaptar a tudo. Eu era senador e fui caçado, virei exilado, fui para o Chile. Não sei se eu era senador, mas enfim, fui parar no Chile. Bom, nunca imaginei morar no Chile, nem sabia onde ficava bem o Chile. Conhecia Buenos Aires, mas não o Chile. Conhecia a Europa, não a América Latina. E passei a gostar da América Latina, eu viajei muito. Não pensa você que eu fui sofrido, não. Para mim não foi um sofrimento de experiências variadas. Né? E do ponto de vista intelectual, você automaticamente você entende a variabilidade da vida social. Uma coisa é o Chile, outra coisa é o Brasil, outra coisa é a Inglaterra, outra é a França, outra é a China. Né? Você tem que entender que existem certas similaridades, a despeito da globalização, de tudo isso, você tem que ter uma certa sensibilidade para o diverso. Então é isso. Então, o resto é consequência. Eu sempre escrevi bastante, busquei talvez mais do que era necessário, e escrevo em jornal até hoje. Eu gosto, porque o jornal te obriga a ter uma linguagem mais direta. E eu escrevia primeiro na Folha, no jornal Folha de São Paulo. Me dava com o Frias, que era o dono da Folha, muito inteligente. E o Frias me convidou para ler. Eu tinha um amigo, eu tenho uma casa de campo em Ibiúna. Lá tinha o Carlos Lemos, que era arquiteto, era amigo do Frias. Você tem que conhecer o Frias, não sei o que. Eu fui lá. E o Frias era muito simpático. Pediu para você escrever. E aí eu conheci o Samuel Weiner, no Chile. Samuel escrevia na Folha também. Bom,
e tinha um jeito que corrigia meus textos e tal. E você tem que ter uma certa noção de que uma coisa é escrever para o grande público, outra coisa é escrever academia. Se você for escrever a lá acadêmico para o grande público, você não comunica nada, ou vice-versa, né? Então, você tem que ter uma certa capacidade de se adaptar às circunstâncias variáveis. Eu aprendi a escrever para o jornal, na Folha, eu escrevo no Estado de São Paulo de vez em quando, dá trabalho. Eu escrevo uma vez por mês só, porque dá trabalho. E não é porque dá trabalho, porque não tem muito, não tem mais o que dizer. Já disse, o que dizer, já disse. Bom, mas é bom você ter capacidade, você tem que ter capacidade de síntese, você tem que pensar que está escrevendo para gente que não é culta, e não pode estar citando, né? O acadêmico cita, quanto mais cita, mais importante ele fica. Né? No jornal você não cita, você vai falando e tal. Foi um aprendizado bom. Eu era senador, eu escrevi o artigo para a Folha no Senado. O pessoal debatendo, pedia a parte da gerência, dava uma parte, voltava o meu texto e tal. Quer dizer, você tem que aprender a ser diverso. No mundo de hoje, você tem que ser muita coisa ao mesmo tempo. A pessoa que é muito especializada numa cultura, numa profissão, numa tecnologia, não funciona. Tem que ter um pouco mais de versatilidade, né? No meu caso, não foi desejado, não. Foi assim, a vida me levou a isso. Aceito com tranquilidade e tento sobreviver. Maravilha, presidente. E falando nisso, falando em militares, né, na trajetória brasileira, o general Golbery Couto e Silva dizia na sua obra, né, Geopolítica do Brasil, ele dizia que a história brasileira é um movimento de sístole e diástole, ou seja, de fechamento e abertura. E o senhor trabalhou muito bem a questão do autoritarismo burocrático no Brasil. Nós, os brasileiros, ou na América Latina, inclusive agora no mundo, a gente vê alguns movimentos, nós temos problemas com a democracia? Eu acho que alguns temos, mas é diferente do que era naquela época. No passado, os militares e as classes dominantes tinham ideias mais simples e eram capazes de tocar a máquina do Estado. O Getúlio foi a primeira mudança importante nesse sistema aqui, porque o Getúlio veio de uma família tradicional, gaúcha, o pai dele, não sei o que, caudilho, e o Getúlio sabia ouvir. Né? Foi o primeiro que falou de trabalhadores. Eles faziam um programa no rádio que dizia trabalhadores do Brasil, e depois fazia um discurso formal. Também lá no Vasco da Gama ele fazia isso e tal. Minha família tinha muita gente ligada a ele, ao Getúlio, ao getulismo, sei lá o quê. Bom, ele entendeu um pouco mais o jogo da entrada do povo na política. Isso deu confusão em muitos lugares. Né? Deu aqui também. Populismo, não sei o quê. Bom, nós estamos passando por outra fase, porque a sociedade é mais diversificada, tem interesses particulares, mas negocia os interesses. Né? Não é como no populismo, que uma onda e você vai para lá, vai para cá. Aqui há mais capacidade de negociação. E gostemos ou não, a nossa sociedade se americanizou muito, no sentido político. Né? Os Estados Unidos tem 2 partidos importantes, mas nenhum deles pode impor nada, todos têm que conversar. Né? Aqui no Brasil tem muitos partidos, nenhum, mesmo que queira, não consegue. Aqui tem governo e oposição. Né? E mesmo assim tem que conversar. Então, eu acho que a sociedade contemporânea é bem diferente do que foi a sociedade dos anos 30, 40, até a redemocratização. E agora está passando por uma certa mudança. Mudança que é difícil as pessoas captarem, porque ficam se lembrando do período de pós-45. Não é mais. Você já tem muita gente, você tem que prestar atenção na questão do negro, a questão do índio, a questão das mulheres. São outros temas que estão aí. Né? E os políticos ainda estão um pouco pensando em ideias um pouco menos atualizadas. Né? Eu acho que deviam... Quer dizer, o bom político sente no ar. Ele não sabe nada, mas ele percebe, ele sente. Né? Por que o Bolsonaro ganhou a toa? Ganhou porque teve voto. Ter voto não é fácil.
Eu respeito quem conseguiu ter voto. Não quer dizer que seja de acordo, mas teve voto e tal. Bom, eu acho que nós estamos vivendo uma outra época, em que os partidos têm menos poder do que tinham no passado, em toda parte. A não ser os países soviéticos, eu não conheço, mas nos países aqui capitalistas, você tem as pessoas passando a contar, né? Como é que isso vai se desenvolver no futuro? Question mark, interrogação. Não sei, não sei como vai ser. Mas que vai mudar, vai mudar. Que está mudando, né? E você chega lá em cima, vira presidente. Bom, você não faz o que você quer, você faz o que é possível. Você tem que prestar atenção ao Congresso, porque o Congresso vota contra ou a favor e você tem que dar atenção. Tem que dar atenção à mídia, porque a mídia transmite ao povo. Você tem que ver a temperatura do povo, porque ele, de repente, se manifesta. E tem que ver também os grupos organizados, as corporações, que têm suas exigências. E tem que ver os outros países. Tem o jogo internacional, e tem os produtores. Quer dizer, é complicado. Você tem que ter mais senso do diverso. E como é que você tira uma diretriz, como é que você transforma aquela diretriz em alguma coisa que motiva muita gente para ir em um certo rumo, né? Às vezes tem presidentes ou governos que dá a impressão que não tem rumo, estão tateando para cá, para lá. Quando não tem rumo, alguém dá o rumo. Os americanos, em geral, dão o rumo aqui na América Latina, né? Não necessariamente, mas às vezes dão, né? Às vezes são partidos ligados a ideologias que não têm mais possibilidade de ser como eram, mais de esquerda. O próprio PT tem um pouco de ideologia, né? Pensa que dá o rumo, mas ele negocia. Hoje você tem que negociar com todas as partes, queira ou não queira. Porque as pessoas têm o telefone, tem essa coisa, essa praga que é a internet, você entra em ação e você não vê. De repente se forma uma onda grande. Então não é fácil governar. Às vezes eu sou até, talvez, mais paciente do que muitos amigos meus esperariam dos presidentes, dos governos. Por quê? Porque eu tenho experiência naquele negócio. Você não faz o que você quer, faz o que pode. Olha, quando pode. Tem que prestar atenção, tem que ser capaz. Esses vários fatores. Olhar a imprensa, olhar o movimento social, olhar o sindicato, olhar o Congresso, os partidos lutando. E o povo. O povo que não é nada disso. Quer comer, que tem emprego, que tem o que fazer. Então, não é fácil governar. E levar para algum caminho é muito difícil. Quando as pessoas se sentem que está faltando rumo, elas não sabem que está faltando rumo, mas se sentem mal, não se sentem seguras. Quando tem um rumo, você pode gostar do rumo ou não gostar do rumo. Aquilo leva a uma certa direção. Qual foi a vantagem dos partidos de esquerda na Europa, os comunistas? Porque eles deram rumo. Eu não estava de acordo com o rumo, eles davam o rumo. O povo quer ter alguma... ver o que vai ser do meu neto, meu filho, não sei o quê. São necessidades simples que vão se redefinindo no tempo e quem tiver sensibilidade política tem que entender o momento. Você não tem que ser uma coisa fixa. E também não adianta dar lição para o outro. Não adianta, porque não aprende, não que você queira. E se aprender, aprende errado, você fica defasado. Tem que ter uma certa humildade. E, presidente, falando, tem um pensador que hoje em dia é excomungado, né, por pessoas que não leram, não estudaram, que é o Marx, né? O Marx Manifesto tem uma passagenzinha pequena que eu acho que, não que reduz, né, mas amplifica a nossa visão e a extensão da realidade, que ele diz o seguinte: a sociedade burguesa só pode existir revolucionando de forma permanente e constante os instrumentos de produção, as relações de produção e toda a sociedade. Ou seja, está tudo aí. Por quê? Como é que está o Brasil? Porque assim, você tem que ter um investimento em pesquisa, ciência e tecnologia para fazer frente ao mundo, né? E o mundo não está parado, a União Europeia não está parado, a China não está parada, os Estados Unidos não está parado. Aonde que o Brasil se insere dentro desse capital contemporâneo no século XXI? Como é que a gente se encontra dentro disso? Você começou com o Marx, né? Tá bem, vamos lá. Eu li o Marx, li toda a história crítica da Bavaria, todo o Capital. Eu li em grupo, nós tínhamos um grupo que foi chamado Seminário do Marx. Não éramos necessariamente
adeptos da doutrina marxista. Mas o Marx tinha essa ideia, ele achava que as pessoas tinham que ter uma noção e tal. Só que ele tinha também uma visão de que havia uma classe que era redentora, que era a classe trabalhadora. Isso pereceu, digamos. Você tem hoje, todas as pessoas querem participar. Né? E o Marx sabia também que o desenvolvimento científico e tecnológico é muito importante, porque revoluciona. Você queira ou não queira, as coisas revolucionam. Eu acho que os nossos políticos do Brasil de hoje, vou fazer alguma injustiça, nem todos, naturalmente, acham que não dão tanta importância àquilo que é importante. O que é importante? É o crescimento da economia baseado na revolução tecnológica contínua. É difícil, tá? É contínua. Você pensa que está up-to-date, está informado de tudo? Não está. Isso muda toda hora, né? Eu fui professor nos Estados Unidos, em Berkeley, e fui em Princeton também. Bom, grande universidade e tal. Lá, eu me lembro que lá, no começo da robótica, em Berkeley, eu ia lá, eu tinha um amigo chileno que trabalhava lá. Bom, ele não tinha ideia do que estavam fazendo, estavam revolucionando o mundo, não tinha ideia. Né? Estavam simplesmente fazendo. Tinha uma máquina que falava, um computador. Você perguntava a ela, não memória, a certa altura, que ela respondia, estava irritada e tal. Bom, isso é um pouco assim, quer dizer, o nosso mundo é tecnológico. Goste, não goste, é outra questão. Ele é tecnológico e vai ser sempre de transformação. Transformação não quer dizer que você vai subir junto com uma nova forma de produzir. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vai ver. Né? Nós vivemos uma época que você tem a ciência coordena muito. Coordena tudo? Não. Não coordena tudo. Tem momentos que a vida se impõe, a política se impõe. E por incrível que pareça, por mais que seja existem sociedades abstratas, organizações, essa coisa toda, líder é importante, continua sendo importante. Né? Quem é que formula de um modo que os outros entendam. Né? Isso continua sendo importante. Eu fico vendo pelo mundo, quer dizer, vamos pegar o líder da Rússia, da União Soviética. Bom, ele, aquele jeitão, eu conheço o cara, aquele jeitão dele, ele comanda, ele sabe, vamos lá. Né? Se você pegar o líder americano, também sabe, ao modo americano, mas ele sabe também. Né? Se você. O grande problema, quando se tem problema no mundo político, é da incapacidade do líder de expressar um sentimento compartilhado. E, mais que um sentimento, levar a uma ação que faça você se sentir partícipe daquele processo. O Brasil se sente hoje um pouco fora do mundo. Está errado. Nós somos parte dele. E ninguém vai ser fora do mundo mais. Né? Nós vamos ter que competir dentro desse mundo. Olha, nós temos uma grande vantagem. Nós não temos guerra. Bom, isso eu me lembro da Segunda Grande Guerra, eu era menino, mas eu ia com meu pai, por causa do porto, navio armado, não sei o quê, havia bombardeio, submarino afundavam navio brasileiro. Isso no Brasil que era muito remoto. Você imagina a Alemanha, a Inglaterra e tal. Aquilo condiciona a vida. Hoje eu tenho a impressão que a gente faz aqui, pode ser que tenha alguma região que seja diferente, mas aqui você não conta com a guerra como se fosse um obstáculo ou um incentivo. Não é, não tem. Então vai contar com o quê? Ou você organiza o país, você faz crescer, você dá emprego, você dá satisfação de viver, ou o país se sente mal. Tem possibilidade? Eu acho que tem. Necessariamente tem que passar por um governo de esquerda, de direita, não, vai variando, e certas constâncias existem no país. Bom, e uma coisa que me chama a atenção, eu nasci no Rio, né? E vim para cá que eu tinha 9 anos, coisa assim. Na minha casa, não aqui onde eu estou, na minha sala de jantar, eu vejo Pacaembu, Perdizes, não sei o quê, Sumaré. Eu fico espantado. Como foi possível fazer isso? Não havia. Eu cheguei aqui, o Pacaembu foi inaugurado, o estádio. Não havia prédio nenhum nessa região. Hoje tem. Quer dizer, aqui tem força. Né? Comparando com. Tem várias cidades do Brasil que têm força, mas São Paulo tem muita força. Né? Bom, então, isso tem consequência. Você não acorda de manhã e vai se espreguiçar, você vai trabalhar. Senão você está perdido. Você tem que trabalhar. Né?
aspas, americanizamos, capitalizamos. O mundo hoje tem empresa, né? E a empresa é a fonte de riqueza, de trabalho e de tecnologia também, né? A universidade é cada vez mais ligada à empresa, né? E cada vez mais vira uma universidade que tem uma orientação tecnológica, procura ter uma capacitação e tal. No meu tempo, eu fui aluno dos professores franceses da USP, alguns, né? De economia, Paul Igon, de sociologia, Roger Bastille, assim, política também. Bom, e hoje não é mais assim, hoje tem, mas nós temos muito mais gente competente aqui, né? Conseguimos criar uma camada com certa competência. Claro, o mundo é mais interligado, você tem que ter, não pode ficar isolado, vai lá, vem cá, mas é uma coisa mais natural. No meu tempo, ir para a Europa implicava em você parar na África. Entendeu? Parava na África, para depois tomar o avião e ir para a Europa. Hoje você vai direto em 8, 9 horas, né? E quanta gente vai e vem? Muita gente, né? Eu tenho vários netos, até bisnetos. Bom, todos estudaram fora do Brasil, aqui fora. E falam outra língua, mas para eles é mais normal, né? Conversar em outra língua, né? Eu falo, mas eu não me sinto, depende, muito à vontade, dependendo da língua, eu não me sinto à vontade. O mundo se globalizou, como se diz hoje. E se nós não formos capazes de entrar nessa globalização, nós vamos ficar para trás, né? E nós temos um problema que o Brasil é grande e rico de terra, agricultura, não sei o quê. Isso pode levar à ideia de que você pode ficar isolado. Não pode mais. Ninguém vai viver isolado. Eu acho que os chineses sabem disso, os russos souberam disso, descobriram que você hoje tem que ter intercâmbio, tem que ter contato. Isso é bom, é mal? Não sei, é assim. Nós vivemos uma era, que é uma era de intercâmbio, uma era que você não pode ter a pretensão de ter o monopólio de nada, muito menos do saber, né? O saber é feito em várias partes, né? Tem lugares mais atrasados, mais avançados. Vai à África, por exemplo. Eu conheço pouco a África, mas eu conheço. Não pense você que você não tem em conta gente competente em contra, né? Eu fui amigo do líder da Angola, era um cara muito bom, o Beck, não, o Beck também, mas o Mandela, né? Uma vez eu estava lá na África com ele, em Angola, e ele foi fazer um comício. Ele falou bem para burro, falou coisa simples, mas ele sabia tocar nos corações africanos e tinha lido bastante e tal. Enfim, você tem que aprender a respeitar a diversidade e saber que não é fácil. E o Brasil precisa saber disso também. Se nós quisermos ser gente no futuro, temos que nos preparar, né? Porque os outros estão se preparando, e vamos se preparar. Quer dizer, e preparar não é se fechar, é se abrir. Os chineses começaram a se abrir, perceberam que chegou o momento que querem exercer predomínio no mundo, como é que vai exercer? Eles são competentes, eles descobrem coisas, fazem. A China sempre foi bastante criativa, continua sendo, mas se ficar isolado, perde. Então nós temos que viver globalmente, não tem outro jeito. Presidente, o que tem sido objeto das minhas reflexões é o ser humano. E o ser humano, ele tem um fundamento que é a criança, é a família. Portanto, é a partir daí que nós vamos construir esse ser que vai se apropriar do futuro para a construção do país que nós queremos perante o mundo e se articulando, interligando, fazendo negócios com o mundo. E, nesse sentido, a diplomacia do senhor teve os melhores quadros, né? Pessoas geniais, né? Os melhores. Aí eu diria o seguinte, por que a gente não faz essa revolução no ensino fundamental, escola em tempo integral, para a gente dar esse salto qualitativo em 20 anos? Por que ainda persiste esse gargalo? Falta dinheiro? Não, dinheiro não, que falta é vontade mesmo, falta conhecimento. Veja o seguinte, eu me casei com 21 anos. Quando meu filho mais velho é um velho, tem 67 anos. Se eu disser isso, ele é um casagado, eu dizer que ele é velho. Mas tem 67 anos. Bem, ou mais, nem sei. Bom, eu brincava com ele como se eu fosse criança. Eu brincava no chão, não sei o que e tal. Porque eu não tinha muita noção da diferença entre pai e filho, eu era muito jovem e tal. E eu acho que é muito importante você
tomar a sério as crianças, lidar com elas como se fossem pessoas que são, né? E não infantilizá-las, né? Eu me lembro que na casa da minha avó, cujo marido era importante, era marechal e tal, e a minha avó, lá no almoço, era um quebra-pau tremendo. Os filhos, né? Que todo mundo opinava, não sei o quê, tinha opinião. Isso se manteve na casa do meu pai. Nós tínhamos opinião. Hoje, você tem muitas famílias que tratam a criança como se fosse outro ser. Não é. Tem que treiná-las e tem que aprender com elas também. Tem que ter uma certa. E aprender uma expressão. Tem que conviver com elas. Né? Você aprende no convívio. Eu acho que as crianças são muito importantes. Né? Se você for ver, eu dou uma certa atenção, certa, que eu não tenho às vezes tempo, mas aos meus netos e até bisnetos. Né? Eu procuro conversar, sentir, porque eles sabem mais que eu em muita coisa. Pode não saber das minhas coisas, porque não sabe o passado, não sabe sociologia, que é ser útil, mas sabem o que é importante, né? Passa a viver. Eu acho que é muito importante você dar a atenção aos jovens, às crianças e aos jovens. Vou te dar um exemplo concreto. Eu tenho uma fundação aí. Bom, depois deixei a presidência, fazer o quê? Vou guardar papel, não sei o quê e tal. Mas para não ficar só nisso, eu recebo jovens. E eu tenho prazer nisso. Eu recebo dois tipos de jovens. Uns ricos. Os ricos pagam. E os pobres. Os pobres não pagam nada, porque não tem escola pública. Bom, é curioso ver, eu comparo um pouco, porque as experiências não são as mesmas, mas as angústias são as mesmas. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me inserir no mundo? Né? E isso me rejuvenesce. Você ter contato com gente mais jovem. Gente que, se você tiver só contato com os seus, é complicado. Eu estava lendo hoje, por acaso, no jornal aí, um negócio sobre a academia eu sou da academia de letras, né? Eu vou raramente lá. Eu gosto até, não é que você não tem nada contra e tal. Mas é velho, né? Quer dizer, já quem está lá já fez. Né? E o importante é quem está em status nascendi, está produzindo. O jovem está produzindo, vai ter que produzir. E você tem que aprender o que é hoje o mundo. Você não aprende com os mais velhos só, não. Com eles também. Mas aprende com os mais moços. Você tem que se abrir ao mundo. No fundo é isso. O que é você viver? É você ter relação. Se você não se relacionar com os demais, eu cheguei a uma idade em que os meus amigos começam a morrer. Isso é chato. Começam a morrer. Eu perdi 2 ou 3 essa semana. O Efó, o Janote e o Leôncio. Professores todos, são meus alunos, alguns. Bom, isso é chato. Mas é natural. Então você tem que, se você for se conformar, tem que se conformar. Mas tem que viver com os mais jovens, que vão durar mais tempo aí. E tem outras inquietações diferentes das nossas, das minhas. Né? Eu acho que isso é importante. No momento que você diz, está tudo bem, você está mal, você morreu. Tem que estar com dúvida. Algo você tem dúvida. Eu gostava muito de pintura antigamente. Até hoje eu gosto de olhar, ver e tal. Nunca fui sempre errado nessa coisa de pintar, mas sempre gostei de ver. E eu me lembro que eu estava na Espanha, acho que era com o João Moreira Salles, não tenho certeza. Visitando o museu, ele me perguntou uma coisa qualquer, eu tive que pensar sobre o que ele me perguntou. Por que o cara fez aquele tipo de quadro? Né? Por que você pega o modernismo todo? Por que inventaram? Inventaram. É uma nova expressão de sensibilidade. Você tem que entender essas novas expressões de sensibilidade. No começo é difícil, você nem percebe. Custa, né? Depois você descobre que eles também têm problemas, também estão resolvendo seus problemas. Tem que tentar acompanhar as gerações. Se você não tenta, quando você pensa que já sabe tudo, morreu. Não tem mais dúvida. Viver é ter dúvida. Né? Acho que é o Descartes que dizia isso, né? Eu duvido, logo eu existo. Você tem razão. Eu duvido, logo eu existo. Eu não duvido, eu morri. Você pode estar vivo, mas você não duvida, você sabe, tá bom, vai ficando com o seu saber. Eu não sei. Você tem que tentar, tem que experimentar, tem que ver. Então, acho que é uma certa curiosidade. Para mim, a coisa que é mais importante na vida não é a inteligência, é a curiosidade. Eu fui um tempo, várias vezes, no Instituto de Estudo Avançado de Princeton.
que é um lugar que põe velhos famosos, vão para lá. Tem os que têm tenure, ficam permanentemente lá, outros ficam por um tempo. Eu ficava por um ano. E, bom, e lá geralmente tem físicos e matemáticos. Poucos historiadores, tinha o Hirschman, que era meu amigo, era historiador e tal, economista. Bom, eu ficava observando o que eles faziam. Eles tinham dúvidas o tempo todo. Havia um chamado Bolsa, que era professor de Harvard, e era um cara muito interessante. Havia vários, muito interessantes. Havia um inglês, que era historiador, e o Hirschman também. Enfim, e havia físicos. Eu não entendia nada que eles falavam. Eu ia assistir, às vezes, às discussões. Eu assistia para quê? Para ver a dúvida, para ver que eles estão brigando lá. Né? São sábios, mas sábio briga. Sábio não fica numa... Se você virar estátua, morreu, acabou. Não pode ser estátua. Tem que ter... O estoico. O estoico, né? Virar um estoico. É isso, né? Não pode ser estátua. Viu? Aceitou ser estátua, acabou. Né? Eu espero não aceitar nunca. É difícil. É difícil. Quando eu vou falar com os alunos lá que eu vou viver, eles não sabem chamar devia me tratar por excelência, se for o caso, vai ser muito formal. Não sabem chamar nem de senhor. Eu chamo de você. É melhor você chamar de você e não errar o verbo do que chamar de senhor e errar o verbo. Né? Chame de você. Eu não ligo para esse negócio. Né? E no Brasil, cada vez mais é you, você. Né? Bom, mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma certa abertura de alma para poder acompanhar. Acompanhar, não é fazer. Quem vai fazer não sou eu, são vocês, a geração que vem por aí. Você tem que saber o que está, para onde é que está passando o negócio. Né? Para tentar saber. Saber mesmo não sabe, mas tenta. Presidente, o senhor teve uma relação muito próxima com Portugal, né? O senhor teve uma relação muito próxima e muito boa com Portugal, com os nossos irmãos de Portugal. O que o senhor lembra dessa época no seu governo? Bom, veja o seguinte, eu tenho um bisavô que era português, no século XIX, né? Não é por isso, não. Eu sempre conheço mais franceses do que portugueses, espanhóis do que portugueses, mas eu sempre tive muita admiração por Portugal. Você vai a Portugal, é um país pequeno, organizado, eles fazem coisas, descobriram metade do mundo, né? E eu conheço o atual presidente, esteve aqui recentemente, jantou aqui em casa, jantei com ele, não sei o quê. Eu gosto deles. O Mário Soares era meu amigo. E o Mário é engraçado, ele era uma pessoa muito simpática para mim. Não sei se é simpático em geral para Portugal. Eu fiz campanha, ele foi candidato à presidência da República, eu fui lá. Para nada, porque ninguém me conhece em Portugal. Era ele que tinha força e tal, mas enfim, por gentileza eu fui lá. Eu vou 2 vezes por ano a Portugal, porque eu sou membro da Fundação Champalimau. É uma fundação que tem um hospital. É uma boa fundação. A presidente se chama Leonor Beleza, uma senhora. É uma família Champalimau, que ficou bastante rica, que doou dinheiro para fazer esse hospital lá. Eu vou com prazer. Por quê? Porque, primeiro, os portugueses são educadíssimos. Né? Os que estão lá no conselho são geralmente professores ou pessoas ricas, não sei o quê, mais professores do que pessoas ricas. E eles são cerimoniosos. Nós não somos, né? Eles são mais cerimoniosos, estão menos agora, mas mais cerimoniosos. Mas eles conseguiram fazer coisas. Eu admiro os povos que realizam. Os portugueses, sendo como são um país pequeno, pegaram a África, pegaram a América Latina e até a Ásia, e fizeram colônias, não sei o quê, criar o mundo que o português criou. Inventaram um mundo. Né? Então, eu tenho muita admiração por Portugal. A minha educação não foi em Portugal, foi na França, sabe? Minha formação é mais francesa, depois nos Estados Unidos. Né? Mais na França do que nos outros países, nos Estados Unidos depois. Em Portugal, mas eu tenho muita admiração pelos portugueses, porque eles têm um jeito de ser muito direto. Né? O modo de falar, porque vem, te diz uma coisa e leva um susto. Né? O modo como eles falam. A gentileza é de outro tipo. Né? Às vezes pode parecer um pouco brusco para nós aqui. Nós somos mais fingidos, nós temos mais dificuldade de dizer as coisas como são. O português diz como é. Eu gostei, eu não gostei, não sei o quê e tal.
Eu tenho muita simpatia por Portugal e vou com prazer. E Portugal é quase Europa, né? E tem a vantagem de ser quase não Europa. Tem uma ligação forte com a África, com o Brasil e a Europa, né? Essa mistura é boa. Eu sou favorável a misturas, porque eu sou misturado e eu gosto de mistura, né? Acho que isso ajuda. Você vai para os Estados Unidos, é um país misturado, tem todo tipo de americano lá, né? Portugal foi obrigado, tem muito português que vem das colônias. Alguns são escuros, outros são claros e tal, mas tem, tem da Índia, representa o mundo, isso é bom. Eu acho que Portugal é um país que vale a pena, eu me sinto bem. Eu nunca tive influência direta da cultura portuguesa. No meu tempo de estudante, e mesmo no Rio, a cultura era francesa e depois foi americana, mais que portuguesa. Aqui havia um professor chamado Nuno Fidelino, o pai dele. O Nuno também, Nuno Fidelino Figueiredo, que foi meu colega na CEPAL. O pai dele era Fidelino Figueiredo, professor de História da Literatura. Eu me lembro que uma vez eu fui com uns amigos meus para Lindóia, para a estação de águas aqui. E o Fidelino lia os livros. E ele fazia questão de esconder o livro para não ver o que era, de propósito. Eu acabei descobrindo o livro. Ele percebeu, me chamou lá e tal, e conversamos, e pediu para eu visitá-lo. Por isso que eu fui estudar sociologia. Ele tinha um escritório na Rua São Luís, aqui, era um departamento de português da Faculdade de Filosofia, que era no Caetano de Campos, era ali. E ele me disse, você deve ir para as ciências sociais, sua vocação. Graças a ele, eu fui para as ciências sociais. Isso foi bom, mas pelo menos para mim foi bom. E, enfim, essa coisa de Portugal eu sempre tive um pouco de admiração, talvez por causa do meu bisavô português, que eu não conheci, era do século XIX, não conheci, mas a minha avó era carioca, mas falava com um sotaque levemente aportuguesado, né? Quando cheguei a São Paulo, era levemente italianizado, né? Até hoje, ele não percebe, mas fala um pouco mais a lá italiano, né? Enfim, eu sempre tive bastante abertura para o diferente, né? Eu acho que cada um é de um jeito, tem gente que vive só no seu e vive bem, né? Eu preciso da diversidade para me sentir mais em casa. Porque afinal de contas, né, estar vivo ainda continua sendo um grande mistério, né? Um mistério fantástico. Para sempre. E a gente convivendo com as diferenças, né, a vida fica muito mais bela e muito mais dinâmica, porque você aprende muito mais, né? Muito mais nesse tempo muito curto de existência, né? E pode ser muito proveitoso e deixar várias obras, né? Como o senhor deixou e na presidência da República, porque eu acho que o problema do Brasil é que a política ficou... Eu sei que o tempo da política é diferente do tempo intelectual, do campo intelectual, mas esse pragmatismo muito objetivo da política está fazendo que a gente perca a visão de médio e longo prazo, para onde o Brasil tem que ir. Isso passa pela educação, passa pela cultura, passa pela pesquisa, pela ciência, pela tecnologia, para a economia crescer, porque senão a gente vai produzir violência, marginalidade, desigualdade, e isso que a gente está vendo por aí, né? Eu, no meu governo, eu fiz uma mistura grande de políticos com universitários. Paulo Renato era professor de educação, era universitário. O Serra, planejamento, era universitário. O Malan é universitário. E por aí vai. Tinha vários que eram de universidade. Clóvis Carvalho também. Então, de universidade. E, ao mesmo tempo, você tem que ter gente que entenda de negócio e da política, né? Mas eu acho que é importante que os universitários eles tenham uma visão mais global, mais destacada do interesse, né? E ajuda você ninguém governa sem prestar atenção aos interesses, claro. Mas não basta isso, tem que ter uma visão do Brasil. O que você quer fazer com esse país? Tem experiência de outro país? Viveu em outro país? Isso é importante. Tem uma noção concreta de como é que as coisas... Por que melhoraram, não sei o quê. Eu acho que é bom você ter diversidade também no governo, né? Você pega só... Aí eu tinha militares também. Meu pai era militar. Eu não tenho preconceito contra militar. Não tenho.
Não posso ser. Né? O chefe do gabinete militar não é meu parente, não, chamava-se Cardoso. Conhecia até o pai dele, Maurício Cardoso, o general Cardoso. É um cara fantástico, ajudou muito e tal. O ministro da Guerra também, eu tive um que era muito bom. Enfim, e militares tem que saber tratar também, né? Primeiro tem que dizer o que você acha, com clareza para eles entenderem, né? E sentirem, e obedecem, a menos que você... Militar não gosta de desordem. O Brasil é meio desorganizado. O político é mais faz a ponte, né? Tem que fazer uma certa ponte. Eu não tive problemas maiores, não. E uma vez eu tive que mandar prender era general, acho. Foi complicado, mas eu prendi. Né? E o outro eu mandei para o exterior. Enfim, você tem que saber lidar com eles e sempre dar-lhes a dignidade que eles têm. Não ter medo de dar a dignidade que eles gostam, têm, né? E são competentes em várias áreas. Deixa eu contar um último casinho. A minha mulher, a primeira, a Ruth, que morreu, Ruth era Araraquara, do interior de São Paulo. Estudou na Faculdade de Filosofia, professora de Antropologia, foi para os Estados Unidos, não sei o quê. Bom, ela um dia me disse, ela foi convidada para dar aula na escola de militar, no Rio, no estado do Rio, Resende. Chegou e disse, ficou espantada. Você sabe que tem gente boa lá? Para ela isso é um espanto. Né? Ter gente boa. Eu sabia, claro, não tinha isso. É assim, quer dizer, tem gente boa na medicina, na politécnica, na escola de guerra, fora de escola nenhuma, no sindicato. Você tem que saber que o mundo é diverso e tem que tentar ver se você consegue fazer com que os melhores estejam de acordo com o que você acha que é bom. Senão também você tem que mudar. Vai teimar uma ideia que não dá certo. A vida ensina um pouquinho. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista, pelos seus 90 anos e pela sua produção intelectual, que com a mais absoluta certeza perdurará no tempo, né? O Instituto, a Fundação Fernando Henrique Cardoso é um primor. E qual que é a mensagem que o senhor deixaria para a juventude? Esse é o último livro que eu escrevi. É o último, eu não penso escrever mais nada, não chega. Só artigo, dá trabalho. E qual a mensagem que o senhor deixaria para fechar a nossa entrevista para os jovens? Eu acho que tem que acreditar. Acreditar no país, acreditar que você pode dar certo e trabalhar. Acreditar e ninguém basta acreditar. Tem que fazer força para chegar lá. Isso vale. Chegou ou não chegou, depende, mas fazer a força vale. É isso. Então é isso. Muito obrigado, presidente. Nada, pô. Então, boa sorte aí. E que Um prazer passe logo a pandemia. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.